decisão judicial que rebaixou o time de futebol da Portuguesa para a segunda divisão levantou uma série de comentários em todo o país. O Saiba Mais dessa semana vai falar sobre as atribuições da Justiça Desportiva. E quem vai responder as perguntas é o Dr. Maurício Corrêa da Veiga, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Distrito Federal. Dr. Maurício, os clubes de futebol, eles podem recorrer à Justiça Comum? Olá, Carla. Essa foi uma pergunta que ganhou as manchetes dos jornais desde o final do ano passado, com a questão que envolveu o rebaixamento da Portuguesa. O artigo 217 da Constituição Federal, ele consagra o princípio da autonomia da justiça desportiva. E o que é isso? É que as decisões proferidas pela justiça desportiva devem ser respeitadas. Até mesmo porque, por força de lei, por determinação legal, seja pela Lei Pelé e também pelo Estatuto do Torcedor, a justiça desportiva ela tem que obedecer determinados princípios, como o princípio da legalidade, da ampla publicidade dos seus atos. Suas decisões têm que ser decisões técnicas. Daí porque, apesar do direito de ação ser inafastável, uma ação que envolva uma decisão da justiça desportiva, ela vai estar restrita à legalidade daquela decisão, o que não é o caso nessa hipótese que envolveu o rebaixamento da Portuguesa. Não está se discutindo a lisura da decisão da justiça desportiva, mas o fato do campeonato ser decidido, popularmente, como se diz, no tapetão. Daí porque eu particularmente entendo que os clubes, nessa situação que diz respeito à regra do campeonato e à própria disciplina, que envolve a questão disciplinar do atleta, elas são afetas à justiça desportiva e não podem ser levadas para a justiça comum. Dr. Maurício, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o Estatuto do Torcedor, eles têm pontos conflitantes? Eu entendo que não são normas conflitantes porque elas têm hierarquia distinta, elas têm origem distinta. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é uma norma ministerial, é uma norma do Ministério do Esporte, enquanto que o Estatuto do Torcedor é uma lei federal, é uma lei baseada nos princípios do direito do consumidor. E questões que envolvem regulamento do campeonato, essa questão da publicidade dos atos, se o jogador tem condição ou não de jogo, ela não está ligada ao consumidor. Daí porque é a justiça desportiva que vai regulamentar essa questão. A justiça desportiva tem um princípio, um dos princípios que eles mais seguem, que é o da celeridade. Como os campeonatos e as partidas, elas acontecem num período muito curto, é muito importante que essas decisões sejam tomadas em espaço temporal muito pequeno. Daí porque a necessidade de conhecimento técnico, de embasamento técnico. E se, por exemplo, você tem uma decisão na justiça comum, para ela começar a valer, tem que haver a publicação dela num órgão oficial. Na justiça desportiva, se o clube já tiver com seu advogado no momento da sessão, o advogado já sai intimado e o prazo já começa, exatamente respeitando e privilegiando esse princípio da celeridade. Daí porque não há, nesse caso, como se aplicar o Estatuto do Torcedor. A lei aplicável nesse caso é a legislação desportiva. E bem ou mal, nesse caso da Portuguesa, a decisão do STJD cumpriu fielmente o que dispõe o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Houve uma escalação irregular e houve uma punição. Como é a composição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva? A própria Lei Pelé define a composição. O STJD, geralmente quando o pessoal fala em STJD, a primeira imagem que vem à mente é o STJD, o Tribunal, a instância máxima do futebol. Mas cada modalidade tem os seus tribunais desportivos e eles vão estar sediados no local em que há a sede da entidade de administração do desporto. Portanto, a CBF é no Rio de Janeiro, o STJD, que é a instância máxima desportiva ligada ao futebol, será no Rio de Janeiro. Então, a composição dos STJDs, por exemplo, ela obedece os requisitos legais. Isso serve para qualquer modalidade. São 9 integrantes do Tribunal Pleno. 2 são indicados
pelas entidades de administração do desporto. Portanto, em se tratando de STJD do futebol, 2 indicados pela CBF. 2 indicados pelos clubes que participam do torneio da primeira divisão. Então, os clubes se reúnem, os clubes da primeira divisão, e vão indicar 2 membros para o pleno do STJD. Outras 2 indicações são do Conselho Federal da OAB, que vai indicar 2 advogados com notório saber jurídico desportivo. Você tem uma indicação dos árbitros e, por fim, 2 indicações de atletas, que é feita geralmente pelo respectivo sindicato dos atletas. E essa composição do pleno, ela se refere tanto para o STJD, como também pelos tribunais de justiça desportiva. O que vai variar é a entidade de administração do desporto. Quando se tratar de um superior tribunal de justiça, vai ser a confederação, e de um tribunal de justiça desportivo, a federação correspondente. E dentro desse tribunal, além do tribunal pleno, que tem que respeitar essa composição, você tem comissões disciplinares, tantas quantas forem necessárias, com o número máximo de 5 membros, 5 auditores. E onde é que será decidida a questão do rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2013? Eu, particularmente, acho que a questão do rebaixamento do Campeonato de 2013 deveria ser decidida no campo. Mas houve uma escalação irregular, esse é um fato. A Justiça Desportiva cumpriu o seu papel, cumpriu com todos os princípios que a lei lhe atribui. Agora, por outro lado, é muito ruim que um campeonato seja decidido na Justiça Desportiva. Então, poderia ter havido ali a aplicação de um princípio, olha, a punição existiu, o julgamento foi exemplar, o julgamento do STJD. Então, havendo essa punição, para você não mexer na questão do acesso e descenso dos clubes, você poderia aplicar essa pena, por exemplo, no campeonato seguinte, que você não teria essa comoção toda, não teria essa enxurrada de ações judiciais, ações movidas por torcedores, até a ação movida pelo próprio Ministério Público em São Paulo, tendo em vista que você poderia adotar um critério, até com base em precedentes da própria FIFA, para aplicar essa pena num momento, no campeonato seguinte, no campeonato posterior. Porém, o que não se pode discutir foi a lisura dessa decisão proferida pelo STJD, que aplicou a legislação pertinente. Os tribunais desportivos, eles fazem parte da estrutura do judiciário brasileiro? Não, os tribunais de justiça desportiva, eles não são parte integrante do Poder Judiciário brasileiro, são denominados dessa forma. Você não tem juízes nesses tribunais, você tem auditores, mas você também tem representantes da Procuradoria, que faz o mesmo papel do Ministério Público, mas não são órgãos do Poder Judiciário, eles estão ligados à entidade de administração do desporto. Porém, eles têm total independência para funcionar e proferir suas decisões.